Já estamos de volta com a Revista da Cidade e ela está de volta também ao Revista. Olá, doutora, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bem com você? Graças a Deus. Doutora Maria Faió que está com a gente hoje, por isso você já pode mandar o seu e-mail para a gente com a sua pergunta a respeito de aposentadoria, pode ficar à vontade que ela está aqui para esclarecer. Falando em esclarecimentos, um assunto muito importante que a gente vai abordar hoje é com relação à mudança na revisão da aposentadoria. Antes, o CNIS era que mandava na história. Agora a carteira de trabalho voltou a ter a sua importância na revisão? Então, né, Conta pra gente. A gente voltou um pouco para o passado, né, para melhorar a situação. Porque antigamente, como que funcionava? A pessoa ia para pedir aposentadoria, ela ia até a Previdência Social com a sua carteirinha de trabalho, apresentava, o funcionário conferia todas aquelas inscrições, né, todos aqueles registros e fazia a aposentadoria. De 2002 para cá, teve um decreto aí que acabou tirando a credibilidade da carteira de trabalho, que é um grande absurdo, né? Coloca ali, às vezes, o segurado numa posição como se ele estivesse tentando fraudar, como se ele estivesse fazendo alguma coisa errada. Então, aquilo, de certa forma, autorizou os funcionários do INSS, os funcionários a fazer o quê? Olhar, se vê uma vírgula, qualquer coisinha que ele desconfie. Se pudesse ser uma rasura, qualquer assim? Besteirinha, às vezes besteira mesmo. Ele chega e fala, não, olha, eu não vou aceitar, não consta aqui no nosso cadastro, não está no CNIS, que é aquele Cadastro Nacional de Informações Sociais, que a gente sempre fala aqui, né? E que muitas vezes o empregador não informa. Exatamente, o CNIS, o que dá essa discrepância, né? E aí a pessoa era obrigada a correr atrás de empresa, ir atrás da Caixa Econômica Federal, junta comercial, né? Às vezes até ir procurar no cemitério para ver onde que o antigo dono, se ele está enterrado lá, se existe. Patrão. Exatamente. Me ajuda. Então, assim... Quer dizer, o trabalhador ficava com a incumbência de provar que ele estava falando a verdade. Ele ficava com aquele ônus, né? Porque a gente tem um princípio máximo aqui na nossa lei que fala o seguinte, todo mundo é inocente, né? Até que se prove o contrário. Aí, nesse caso, não, todo mundo era culpado e tinha que provar. Exatamente, todo mundo é culpado. Olha, você que se vire para provar que você trabalhou realmente. Você está mentindo. Agora, recentemente, a Turma Nacional de Uniformização, o que é essa Turma Nacional? Né? É um colegiado, é um órgão superior dos juizados especiais federais, emitiu uma súmula dizendo que não, que a carteira de trabalho, desde que ela tenha lá a sua consistência, ela tenha lá uma cronologia eficaz, ela vai valer como prova de trabalho, sim. E aí o negócio inverte, Rê. Agora, quem tem que provar que aquilo ali não é verdade é o INSS, entendeu? Então, a coisa agora inverteu com essa súmula. Então, agora a carteira de trabalho tem mais importância. Tem muito mais importância. E ela é uma prova de que pode ter alguma coisa errada com o CNIS, e não o CNIS provando que tem alguma coisa errada com a carteira. O que acontece? Até 1994, não estava informatizado completamente a Previdência Social. Então, muitas contribuições, muitos registros não constam nesse cadastro nacional, que é o CNIS, né? De 94 para frente, não, já está tudo mais certo. Quando realmente falha, é que tem algum problema. E essas pessoas, né, com registros de 94 para trás, acontece muito isso. Realmente trabalhou, está na carteira bonitinho, mas não está no CNIS. Então, o que essa nova súmula fala? Se na carteira não tem uma rasura grave, se tem uma cronologia, por exemplo, ela trabalhou em 1970 na empresa tal, depois mudou para a empresa Y em 1980, depois em 1990 mudou para outra empresa e vem obedecendo uma ordem cronológica bonitinha, tem todos os registros certinhos, o INSS é obrigado a aceitar por essa súmula, mesmo que não esteja no banco de dados da Previdência Social. E a Previdência Social, se entender que aquilo ali não é verdade, ela que tem que provar que não é verdade. E então, a coisa agora inverteu, graças a Deus, porque esse decreto que vem desde 2002, né, deixava muita gente, assim, sem conseguir aposentar, muita gente aposentou com um valor muito mais baixo de aposentadoria, porque o INSS simplesmente excluía aquele período que ele entendia que estava errado ou que não era verdadeiro, e a pessoa acabou tendo aí um sério problema. Então, isso vale tanto para as pessoas que vão se aposentar agora, né, essa orientação, que é essa súmula agora da Turma Nacional, como também para aquelas pessoas que já se aposentaram no passado. E teve algum período excluído. Excluído por conta desse danado, desse decreto. Então, muita gente que já está recebendo essa aposentadoria pode e deve pedir, correr atrás dos seus direitos. Vai ficar muito mais fácil, porque aí, na hora de fazer esse pedido, é só informar. Olha, conforme a orientação, né, recente da Turma Nacional de Uniformização, o INSS é sim obrigado, é ele que tem que provar que está errado, e não eu. Então,
Então, automaticamente, o INSS vai ser intimado pela Justiça e é ele que tem que fazer prova. E como ele vai fazer prova? É isso que eu ia te perguntar. Como ele vai fazer prova? Se ele não conseguir encontrar ninguém da empresa, Exatamente. vale o quê? Vale a informação da carteira? Vale a informação da carteira. Entendi. Se for uma informação fiel, aquilo que eu te falei, vem de uma ordem cronológica, não adianta, por exemplo, também o primeiro registro da carteira ser do ano 2000, o terceiro ser de 1990, né? Porque tem algumas carteiras que são meio embaralhadas, né? Se sua carteira, ela tem aqueles registros certinhos, numa ordem cronológica, tudo bonitinho, acabou. Aquilo tem que ser aceito. Mas isso também pode ter sido um erro da empresa, né? Que abriu numa folha aleatória e botou ali no meio da carteira registro. Pode ser também. Pode Só que aí o interessante é sempre na carteira anterior, quando isso acontece, e na Delegacia do Trabalho, no Ministério do Trabalho, pedir para fazer a inutilização daquela folha anterior, para poder seguir essa ordem cronológica. É importante isso. Foi muito boa a sua pergunta, porque se isso aconteceu com alguém, né? Claro que se a pessoa pode primeiro olhar no CNIS, ver se está lá registrado. Se está registrado, não se preocupa. Mesmo que está fora de ordem na carteira, o fato de estar no CNIS não tem problema. Agora, se viu que está fora de ordem e não consta no CNIS e tem uma folhinha em branco ali no meio, vá no Ministério do Trabalho, na Delegacia do Trabalho, peça para fazer uma inutilização, eles vão bater ali um carimbo, aí não tem problema nenhum. Ponto para o trabalhador, né? Opa, pelo menos, né? Poxa vida. Bom, tem mais um assunto para a gente abordar aqui e conversar a respeito, que são as ações trabalhistas que podem ser incluídas no cálculo da aposentadoria. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta aqui de uma telespectadora para você. É a Ana Maria, de Avaré. Obrigada pelo seu e-mail, pela sua pergunta, viu, Ana? Ela diz o seguinte: o marido dela completa 55 anos agora em setembro e também completa 35 anos de contribuição ao INSS. Será que ele já pode dar entrada na aposentadoria dele? Pode. E aí, qual a melhor opção, por idade ou por tempo de serviço? Então, na verdade, assim, ele completa 55 em setembro e já tem os 35, certo? Então, como a gente está agora praticamente entrando em julho, né? Nós temos aí julho, agosto, 2 meses para ele completar essa idade de 55. Então, o ideal é que ele espere completar os 55 anos, né? Por quê? Porque aí, na tabela do fator previdenciário, que inclusive tem até no site do programa, porque a gente já falou desse assunto aqui, quanto maior a idade, maior vai ser o valor da aposentadoria, né? Porque isso reflete diretamente no índice do fator previdenciário. Então, o interessante, mesmo que ele já tenha os 35 anos agora, é esperar a data do aniversário aos 55, porque aí o fator vai ser maior. Lembrando, vai ter incidência do fator. O fator vai ser um pouquinho melhor, né? Ele vai ter uma perda significativa, porque ele está aposentando aí bem jovem até, né? Porque os parâmetros ele ainda não atuais... fez a idade para se aposentar por idade. Se ele quiser esperar a aposentadoria por idade, ele vai ter que trabalhar mais 10 anos, e 10 anos é muita coisa. Então, é interessante ele pesar isso na balança, lembrando que, muito importante também, muito boa pergunta, porque às vezes a pessoa dá entrada na aposentadoria, olha o valor, se arrepende, fala, meu Deus, eu não quero esse valor. O que eu fiz? Se arrependeu, não tem problema. O que você precisa fazer? Você precisa ir na Previdência Social e pedir o cancelamento dessa aposentadoria. Pode fazer isso? Pode fazer. Desde que você não tenha sacado o primeiro pagamento, você não pode sacar esse primeiro pagamento dessa aposentadoria. Porque senão você assume que você já aceitou. Exatamente. Né? E nem levantar o fundo de garantia e nem o PIS. Se a pessoa não fez nenhuma dessas coisas, essas 3 coisas, não recebeu o primeiro pagamento, não recebeu o fundo de garantia e não recebeu o PIS, ela pode pedir o cancelamento da aposentadoria, caso ali ela achou que seja um valor muito baixo. Né? Então, por isso que vale a pena, antes de ir lá mexer no dinheirinho, né, dar uma olhada mesmo para ver se não tem nada errado ou se não vai se arrepender, porque depois não tem jeito de voltar atrás. Trabalhar mais um pouquinho, se aposentar mais para frente, né? Tá certo. Vamos falar então sobre esse assunto. As ações trabalhistas agora podem ser incluídas no cálculo da aposentadoria, desde que não cabe mais recurso nenhum dentro desse processo, né? Exatamente. Isso daí é uma coisa muito boa, porque o que vem acontecendo? Infelizmente, a gente sabe que a nossa justiça é super demorada. Nossa, né? Às vezes o trabalhador, ele entra com uma ação trabalhista contra a empresa e essa ação demora ali 10 anos, né, para ser julgada, para ele receber e esse processo acabar. Só que nesse período, ele não vai parar a vida dele, né?
Rê? Ele não vai simplesmente falar assim, olha, eu vou esperar a ação trabalhista para depois, eventualmente, entrar com a minha aposentadoria. Se nesse meio período ele já deu entrada nessa aposentadoria e já está recebendo benefício e posteriormente saiu lá a decisão da Justiça do Trabalho, ele pode entrar pedindo a revisão dessa aposentadoria para incluir aquelas verbas, né, salariais daquela ação trabalhista que ele ganhou, mesmo que a ação tenha sido julgada depois do pedido da aposentadoria. Isso é muito importante, porque tem muita gente que acha assim, não, mas eu me aposentei antes, né, e a ação trabalhista saiu depois. Não importa, você pode sim pedir toda a cópia desse processo desde que aquilo que você falou, desde que o processo realmente tenha acabado. É o que a gente chama de trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, já recorreu tudo que tinha para recorrer, aí a pessoa pode pegar este processo trabalhista e informar para a Previdência, olha aqui, olha, eu ganhei hora extra, eu ganhei adicional de insalubridade, então isso aqui aumentou o meu salário. Eu não ganhava mais R$1.000, eu passei de R$1.000 para 1.500. Então, vocês têm que alterar o valor da minha aposentadoria. Então, basicamente é isso. O que é importante voltar a dizer para as pessoas que, mesmo que a pessoa se aposentou antes desse processo trabalhista terminar, porque muita gente fala, agora eu já estou aposentado, perdi. Não importa, porque aquilo que a gente estava falando, a justiça é tão demorada que os juízes até entendem, compreendem, falam, olha, não, realmente, o coitado não tinha como esperar. Não teve culpa, Não teve culpa, então aí eles realmente aceitam a inclusão. Não acaba sendo lesado duas vezes, né? E isso mesmo, Rê, naqueles casos onde a pessoa já até perdeu o prazo para entrar com a revisão, porque a gente já falou disso aqui também, que para você entrar com o pedido de revisão, o prazo é de 10 anos contados a partir do primeiro recebimento da sua aposentadoria. Então, vamos supor que você já passou, você já está aposentado há mais de 10 anos e a sua ação trabalhista só saiu agora, mesmo que você já tenha perdido esse prazo de revisão, você pode pedir a inclusão da ação trabalhista, porque não foi sua culpa. Você não perdeu o prazo por sua culpa, é a justiça que demorou, né? Então, você pode pedir essa inclusão sem problema algum. Também uma questão muito importante. Outra que, inclusive, foi destaque do Jornal Agora, que é interessante a gente comentar também, é que a Justiça está liberando agora o pagamento dos atrasados a partir do dia 10, né? Também é um bom alerta para a gente fazer, né? Bom alerta, né? Só que tem umas notícias tristes embutidas nisso. Por quê? Não sei se você reparou, na matéria não fala em valor, fala em quantidade de pessoas que vão receber. É verdade, né? É verdade. Por quê? Porque desde o final do ano passado, esses lotes de pagamentos de revisão, eles são lotes, estão sendo reduzidos, assim. Eles deveriam, na verdade, vou dar um exemplo, tá? Porque a gente não tem esses dados, porque eles acabam não sendo divulgados. Às vezes, assim, você tem lá 30 mil pessoas para receber e eles acabam liberando só para 10 mil. Então, esses pagamentos, eles estão sendo assim, fracionados. Eles estão sendo pagos aos pouquinhos. Inclusive, a gente já até, acho que já falou aqui, se eu não me engano, não foi pago o precatório desse ano, né? Que foi a primeira vez na história do Brasil. Você falou, inclusive, que ficou preocupada com essa situação. Exatamente. Pela primeira historicamente, não tem nenhuma notícia sobre isso. Exatamente. Né? Pela primeira vez na história do Brasil não se pagou o precatório. E eu também, quando eu soube que a gente ia conversar sobre esse assunto hoje, eu já tentei ver com as minhas fontes, inclusive dentro da Caixa Econômica Federal, e constatei realmente que a liberação desses pagamentos está sendo bem menor do que deveria ser. Tem mais processo julgado pendente de pagamento do que pagamentos. Então, vamos supor que acabou 100 mil processos. Eles estão liberando, não estão liberando 100 mil pagamentos, eles estão liberando parcialmente esses pagamentos. Então, diminuiu muito o pagamento de requisição de pequeno valor, que são essas RPVs que fala no jornal de hoje, né? Que é para quem ganhou atrasados até 60 salários mínimos. Então, não é todo mundo que ganhou o processo que vai receber agora no dia 10. Exatamente. Então, por isso a importância de quem ganhou o processo, né? Porque a lei fala, olha, em 90 dias ali está pagando esses atrasados. E tem gente, inclusive tem gente que me paga. Eu tenho muitos casos assim, mas não é 60 dias e não estão pagando? Realmente, não estão pagando todos os processos. Mas vai ter correção. Vai ter correção. Passou dos 60 dias, a pessoa pode ficar tranquila, pelo menos vai corrigir de acordo com a inflação. Vai corrigir de acordo com a inflação. Mas
quem ganhou quer o dinheirinho no bolso, claro, né? Não quer que fique rendendo. Não quer que fique rendendo. Porque não é renda, é perda, né? Exatamente, porque às vezes a pessoa está devendo ali um cartão de crédito, está pagando lá um absurdo de juros de cartão de crédito e está ganhando dinheirinho de poupança, né? Então não vale muito a pena. Então, assim, esperamos, né, que agora libere mais a partir, né, da metade do ano em diante. Mas, assim, quem tem dinheiro, não é certeza que você está incluído nesse lote. Tá. Então, para isso, você vai ter que acessar o site do próprio tribunal. Tá, já ia te perguntar isso mesmo. Como é que a pessoa faz para buscar essa informação? Onde Então, que ela super pesquisa? facinho. Se o pessoal quiser pegar aí papel, caneta para anotar, é o www.trf3.jus.br. A pessoa vai entrar nesse site, que é o www.trf3.jus.br, vai clicar lá em requisição de pagamento e a pessoa pode fazer a pesquisa pelo seu CPF e se tiver a pessoa lá escrito RPV 5/2014, que é maio de 2014, ela vai receber a partir agora do dia 10 esses valores para quem tem até 60 salários mínimos. Lembrando, pessoal, quem tem mais de 60 salários mínimos, que era para receber esse ano, infelizmente, o governo não pagou e informou que irá pagar somente no final do ano. Então, não é todo mundo. Tá. Então, isso a gente tem que deixar claro, porque às vezes, né, a gente acaba levando uma esperança bacana para as pessoas. Então, eles estão atrasando parcialmente esses pagamentos. Espero que isso se regularize. Então, né? cada um busque o seu caso no site também, que é simples a busca, né? Quero agradecer mais uma vez sua presença aqui, Eu que agradeço, querida. Obrigada. Até a próxima. Até a Contato com a próxima. doutora Maria Faiocchi no Facebook, SOS Previdência. Exatamente. Não é isso? Obrigada, viu, minha linda? Obrigada a você. Até a próxima. Ótimo dia, viu? Eu também. Até. Tchau.